Fala pessoal, eu sou o Alan Aguilar e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o papo é com um cara que vem revolucionando o mundo das barbearias, mentor de barbeiros no Brasil inteiro e criador do método PBS. Você quer saber o que é PBS? Então fica para você assistir esse podcast de hoje. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história por trás aí do Douglas Alves, conhecer os desafios que ele teve aí durante a jornada dele e, é claro, né, pegar dicas valiosas aí pro mundo da barbearia. Douglas, eu queria te agradecer por você estar vindo comparecer aqui no nosso podcast, tirar um minutinho da tua agenda lá, que é bem movimentada, né? Então, cara, um prazer tê-lo aqui no nosso podcast para esse bate-papo, né? Vamos pra cima. Ô Douglas, então seja bem-vindo mais uma vez e para quem não te conhece, conta um pouquinho mais sobre a sua história e a sua infância, suas origens, você é natural de onde? Vamos lá. Me chamo Douglas Alves, né? Mais conhecido como Lobão, né? Sou de São Paulo, natural de São Paulo, nasci em São Miguel Paulista e vim para o Paraná, né? Meus pais, na época, moravam em São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, né? Na verdade, eu nasci em São Miguel, passei por Itaquera, aquela galera toda ali, né? E aí, meu pai e minha mãe decidiram vir para o Paraná. Mudamos diretamente para o Paraná City, uma cidade pequenininha que tem próximo aqui, uns 100 km mais ou menos. E de lá a gente veio para Sarandi, onde que meu pai teve um comércio aqui em Sarandi, né? Comecei a empreender desde cedo, né? Meu pai tinha um comércio ali e tal, e isso já começou a criar uma inspiração, né? Quando eu morava em São Paulo, ali já naquela época ali e tal, eu sempre gostei, sempre vi a visibilidade de um corte de cabelo. Minha avó tinha um vizinho chamado Belo, né? Que na época tinha o Belo, cantor, e lá tinha um Belo Estúdio, né? Que é corte de cabelo e tal ali. Eu sempre achei legal, cara. O cara chegava de carrão, bem arrumado. E eu falava, rapaz, que legal, cara, isso aí, né? E até então, eu sempre despertei curiosidade sobre cortar cabelo. Eu sempre falava pra minha mãe, um dia eu quero ter um salão de cabelo, um dia eu vou cortar cabelo, um dia eu vou cortar cabelo. Isso com quantos anos você tinha? Eu era novinho demais da conta, cara. Era bem novinho. E eu comecei, tipo assim, a ter a noção de fato mesmo disso aí, mesmo de ingressar mesmo ali, a partir dos meus 12, 13 anos, que eu comecei a querer de fato isso mesmo, que eu já imaginava isso na minha cabeça, né? Então aí foi passando com o tempo e eu fui adquirindo esses conhecimentos aí. E até então que um dia eu decidi de fato, trabalhei com outras profissões e tal, e eu decidi de fato, falei, vou entrar pro ramo do cabelo. E eu acabei entrando pro ramo do cabelo, né? Então, passamos por muitas dificuldades, né? Como eu falei agora há pouco, comecei a empreender desde cedo. Meu pai, ele tinha uma mercearia ali, né? Um bar, mercearia. E ele falava para mim assim, filho, é o seguinte, eu te dou R$ 1 por dia para você ir buscar pão. Quem conhece Sarandi sabe. A gente morava ali na Almir Carvec, né? Ali no Novo Panorama, né? Mito. Parque Alvamar. Ali é Parque Alvamar. Bem na divisa com a cidade de Maringá ali, né? Isso, morava ali. E aí eu vinha buscar pão aqui na Rio de Janeiro, ali no Sarandi, bem próximo do Querência ali. Sim. Uma padaria que tinha bem na baixadinha ali. Eu vinha todos os dias de bicicleta. Eu ganhava R$ 1, uma bicicletinha, um cestinho atrás e uma capinha de chuva quando tava chovendo, mas eu ia buscar um pouco do meu pai. Era R$ 1 por dia. E todos os dias eu ganhava R$ 1. E assim foi indo. Então começou a meta de empreender por aí. Você já tem seu dinheirinho ali e tal? Já, foi indo. Até que uma hora eu falei, velho, esse negócio de dinheiro, é gostoso ganhar dinheiro, né, cara? É bom ganhar ser dinheiro, independente, né? Não tem que ficar pedindo nada. Né, velho? Aí eu comecei e foi indo, cara. Até que um dia eu falei, velho, vou cortar cabelo de fato mesmo, é isso que eu quero mesmo. Conversei na época com minha mãe, com meu pai. Eles me aconselharam na época... conversei com mais pessoas ali e tal, fui fazer o curso ali e tal, comecei. Na época era muito YouTube, cara. Eu lembro até hoje, cara. Eu assistia na época Expedito Alves, cara. É um muito antigo, cara, no YouTube. Ele ensinava ali como é que fazia os cortes de cabelo. Quem que é barbeiro aí, que há muito tempo, sabe que Expedito Alves ali foi o começo ali, né, do YouTube ali, né, cara? E esse cara hoje não tem mais. Sumiu do YouTube ali com corte de cabelo, tá fazendo outras coisas e tal, mas na época foi o que motivou a gente. Ele é barbeiro, ele. Ele é barbeiro, até hoje. Mas ele sumiu do YouTube, ele parou com a parte do... Mas ele foi um pioneirinho lá no começo. Não, ele foi o pioneiro, assim, na minha visão ali, que eu comecei ali do começo a ver foi ele, cara. Eu botava na época lá na Lan House, lá,
E aí eu Lan via House, lá. né, cara? Nossa, época da Lan House. Minha avó me deu um computador em casa lá, às vezes eu ficava olhando algumas coisas ali também e tal, Nossa. né? E assim foi indo. Ô Douglas, você é dono da Lobão Barbearia, né? Como que surgiu esse nome, assim, pro pessoal que tá te vendo hoje e tem essa curiosidade? Rapaz do céu. Cara, então, como eu vim de São Paulo pra cá, cheguei aqui e aí eu comecei, eu era novo, né, cara? Comecei a brincar com a rapaziada, com a molecada ali e tal. E aí sempre tem aquela molecada que gosta de encher o saco da gente, né? E aí, um belo de um dia, a gente tava num brejozinho, brejo que fala, né? Rio. Sim. Ali no famoso Poção, que no Sarandi que o povo conhece, né? Molecada mais nova, né? E eu fui lá pra baixo lá, rapaz, e um dia, sem querer ali, eu, né, deixei aparecer um pouco das pernas ali e tal, e a molecada viu que eu tinha um pouco ali mais de pelo do que eles ali, aí começaram chamando de menino lobo. Ó o menino lobo, menino lobo. E aí eu fui ficando nervoso, né, cara? Aí me endoidava com um, batia num, puxava o cabelo do outro e E pau quanto torava. mais você não quer, mais pega, né? Mas pega. E aí de menino lobo foi nego lobo. Aí depois de nego lobo virou lobisomem. Aí de lobisomem começaram com lobão. Aí, cara, de lobão pra lá e pegou, cara. Aí eu vi que não tinha mais o que fazer. Ficar nervoso era pior. Cada vez eu trocava um nome. Eu falei, rapaz, agora lascou. E aí ficou lobão, cara. É. Ficou Lobão e aí foi indo e ficou dessa maneira aí. A Lobão Barbearia seria Exclusive Men's na época, né? Mas a minha mãe olhou e falou assim, né? Quando Você já comecei- estava conhecido por ser Lobão já? já. Quando eu comecei a cortar cabelo em casa, eu coloquei uma plaquinha. Eu Hum. pedi pro meu irmão fazer uma plaquinha, o Giovanni, meu irmão. Ele trabalhava com comunicação visual já, tal, e eu peguei uma plaquinha, eu falei, vou colocar no portão de casa aqui, vou colocar ali, né? E como eu já tava cortando, eu falei, vou colocar ali, tá? O povo já conhecia ali que eu tava cortando em casa e tal. Quantos anos daí já tinha nessa época? Ah, eu tava com uns 18 já. 18 Tava 18, 19 anos É. mais ou menos ali. Aí eu falei, eu vou colocar ali a plaquinha ali e tal, e vou começar a cortar em casa, tipo, pra atrair gente mesmo de fato, né? Porque até então eu não tinha meu salão, né? Eu cortava um ou outro ali, mas não, né? Aí coloquei exclusive men's ali, mas minha mãe falou assim, não, rapaz, tira isso aí, põe Lobão. Você já é conhecido como Lobão, já todo mundo te conhece como Lobão, põe como Lobão. Aí eu falei, será? Salão do Lobão, ela falou. Eu falei, ah, não, mano. Será? Pode pôr que vai dar bom. E aí, com o passar do tempo, foi, até que o dia que eu montei minha barbearia, coloquei Lobão Barbearia, cara. É. E como que foi esse começo, assim, de trajetória na barbearia? Cara, eu trabalhava numa troca de óleo, né? E eu saía da troca de óleo, cortava cabelo, ao sábado cortava cabelo, na hora do meu almoço cortava cabelo. Na hora do almoço? Na Olha. hora do almoço cortava cabelo, depois das 6 cortava cabelo, na hora do sábado cortava cabelo. Em casa? Em casa. Tá. Aí teve um belo de um dia que uma barbearia em Maringá me chamou pra trabalhar, vendo ali que eu tava cortando cabelo e tal. Eu fui atrás, uma barbearia bem famosa em Maringá, inclusive. Nessa época não tinha rede social, né? Tinha, Já cara. tava já? Tinha, Facebook ali e Facebook, tal. né? Não tinha nem Instagram, cara. Acho que nem tinha WhatsApp na época, cara. Não tinha mesmo WhatsApp na época. Acho que era só tudo Facebook, eu acho, se O não me Facebook engano. tava bem forte, né? Tava. E aí, com o passar do tempo, o cara foi vendo ali algumas coisas que aí chamou, como a gente conversou ali, né? Mas aí fui lá e acabou que não deu certo, né? É uma barbearia bem famosa, mas não deu certo. Cara. Mas daí você largou aquele emprego que você tava pra ficar só na barbearia? Não, daí? porque Ou- eu comecei a trabalhar somente de sábado lá. Ah, Eu trabalhava tá. no sábado até meio-dia. Depois do sábado, meio-dia, eu corria pra lá. Ficava lá tal, mas não deu certo, cara. Aí eu não gostei ali de atender aquele tipo de público ali, porque até então eu tava inexperiente, tava começando ali, né? Eu não tinha, tá? A experiência da linguagem com as pessoas. Esse que era o fato. Eu trabalhava na troca de óleo, então eu não sabia conversar com as pessoas ali, né? Eu não tinha uma boa oratória, não sabia conversar 100%. Então isso me atrapalhou no começo. Então eu acabei, né, me dando uma retraída, a gente ficava meio com vergonha ali e tal. Então foi segurando. E aí, com o passar do tempo, eu vi que de fato eu precisava montar minha barbearia, cara. Aí eu fui trabalhar em outra barbearia nesse meio termo que eu falei pra você ali e tal, aqui em Sarandi, e deu certo. Trabalhei ali um tempo ali, e aí eu vi que de fato, eu falei, rapaz, isso aqui dá dinheiro demais mesmo, cara. Eu preciso montar minha barbearia. Saí da loja de troca de óleo, pedi, né, fiz um acordo com o cara lá, expliquei pra ele sabia já na época do meu sonho, já viu cortando o cabelo da rapaziada lá, tal. Ele falou, ó, não, vai pra cima, cara. Você tem tudo pra dar certo aqui, você sempre deu certo aqui, nunca me deu um trabalho, nada, vai pra cima. E eu fui pra cima, cara. Fui pra cima lá, tal, montei minha primeira barbearia ali, né, comecei sozinho, né.
Só minha cadeirinha ali. Mas daí você alugou um espaço. Aluguei um espaço. Aluguei um espaço. Primeiramente de tudo, eu tava passando na Palmares ali, onde que a gente tem a barbearia hoje, né? Tava passando ali e tal, e eu vi, cara, aquele salão pequenininho ali. Eu falei, rapaz, esse salão aqui dá pra mim, cara. Ali você já sentiu que você tinha que estar naquela região Já ali? senti. Eu olhei um aqui no Sarandi, na Montreal ali, que é perto de onde que eu moro, porque todo mundo me conhecia ali, né? Só que era bem pequenininho, cara. Aí um amigo meu, o Rodrigo Borim, que era o dono do Borim Lanches, já era empreendedor, Sim, olhou pra mim sim. e falou assim, cara, ó, ô Lobão, aí pra você não dá não, cara. Acho que é muito pequenininho, cara. Sei que você vai explodir, você não dá, você é caprichoso, cara. Aí não vai ter que. Aí eu passando em Maringá ali, eu vi, cara. Passando de ônibus assim, eu vi. Eu parei, eu falei, cara, acho que vai dar bom aqui, hein, cara. Ali conversei com minha mãe, com meu pai e tal. Perto do mercado e tal. Isso. Na verdade era do lado do posto ali, né? Bem do ladinho Sim. do posto, frente com Lava Jato. Sim. Falei, cara, acho que vai dar certo aqui. E aí eu fui lá, conversei com a pessoa imobiliária na época e tal. Aí meu ex-sogro foi lá como fiador, me ajudou tudo certinho e tal, conversou comigo, né? Me ajudou ali a ser fiador ali e tal. Aí abri o negócio lá, estourei o pau. Falei, vamos pra cima. E qual que foi o maior desafio, assim, depois que você abriu ali, que você estava ali com a sua loja agora, quais foram os desafios que você enfrentou bem no começo, assim? Cara, o desafio maior pra mim no começo foi de fato não saber sobre gestão de barbearia. Olha. Não saber sobre gestão de negócio, né? Não é só cortar cabelo, Não é né? só cortar cabelo, Fazer cara. barba. Eu cheguei lá sabendo que cortar cabelo era o que eu sabia fazer, né? Por quê? Tudo isso começou assim. Eu tenho um primo meu, né, que corta cabelo até hoje, Gilvan Coruja, todo mundo conhece no Sarandi uma boa parte aqui. Ele tem um salão de cabelo ali na Cuiabá. Faz muitos anos, cara. E eu me espelhava muito nele. Me espelho até hoje, cara. Mas, cara, aquele cara sempre foi um ponto de referência pra mim. No entanto que as primeiras ferramentas minhas de trabalho, profissionalmente mesmo, tipo assim, ferramentas boas, quem me deu foi ele, cara. Na época. Ele te dava bastante dica, assim, e tal? Cara, dava bastante dica. Fiquei um bom tempo cortando cabelo com ele, chegava lá, olhava o que ele fazia e tal, né? Ele não tinha tempo pra me ensinar, mas ele me deixava eu olhar quando eu ficava ali e tal. Então, automaticamente, eu fui pegando as coisas ali e o meu primeiro presente que me deu ali, as ferramentas de fato ali, quem me deu foi ele, cara. Olha que legal. Quem me deu foi ele, né? Na época ele me deu... todo mundo sabe, eu fui casado já com uma pessoa e na época quando eu fui casado, ele me deu esse presente, como um presente, né? Ele falou, vou te dar as ferramentas pra você e tal, né? E assim foi seguindo. E eu catei aqueles presentes de ali e tal, rapaz, eu falei, que gostoso, cara, ganhar uma máquina nova, tesoura nova, né? E eu sabia que cortar cabelo era aquilo, mas quando eu cheguei lá, rapaz do céu, que eu fui ver, era totalmente diferente, cara. Era conta pra pagar, INSS, meio aluguel. E isso, isso estava com quantos anos daí? Eu já tava com meus 21 mais ou menos. 21 mais ou menos, tá. Uhum. E aí eu olhei e falei, rapaz, tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa pra pagar, é muita loucura, cara. Não é fácil é só cortar cabelo, não é, cara. E aí era só você? Somente eu, só cara. Você, somente eu e Deus, cara. Comecei sozinho ali e tal, né? Tive auxílio ali das pessoas ali em minha volta ali, né, e tal. Mas quem tava ali aguentando o baque todo dia era eu. Nesse período, assim, você pensou em algum momento, assim, desistir? Alguma coisa? Cara, no começo não, tá? No começo não, porque eu sempre soube onde eu queria chegar, tá? Eu sempre sabia, eu já imaginava, já falava, não, eu quero em tal lugar, né? Então eu sempre tinha aquele pensamento, né? Porém, no começo eu fiquei um pouco estagnado, assim, vamos dizer, porque eu não sabia de fato sobre gestão de cabelo, não sabia sobre gestão de pessoas, não sabia sobre nada, não sabia liderar 100%, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fiz dinheiro, né? Comecei sempre a fazer dinheiro cedo, assim, né? Meu pai tinha um barzinho lá, tal, buscava pão, assava espetinho para ele, de vez em quando ali, entendeu? Mexia com rolinho de bicicleta e assim ia ganhando dinheirinho, mas... O seu pai já era empreendedor, já? Já, ele empreendeu durante um bom tempo. E tanto ele como minha mãe, né? Os dois trabalhavam junto ali, né? Então isso cria uma inspiração pra gente ali, né? Então aí, mas 100% mesmo, eu não sabia, né? Na gestão 100% da coisa, né? Então a maior dificuldade pra mim no começo foi essa. Gastava dinheiro às vezes sem precisão, cara. Entendeu? Gastava dinheiro com um negócio em besta, outro ali e tal. Então, né? No começo foi bem complicado, cara. E como que foi, assim, quando você já começou a contratar uma que você sentiu, assim, que eu já preciso contratar alguém para me ajudar? E aí, como que foi a questão de começar a lidar com pessoas, no momento que você achou que preciso já de alguém para me dar uma mão aqui? Cara, isso aí foi o seguinte, tá? Eu comecei a ver que tudo não dependia de mim. Na verdade, para mim abrir meu negócio, eu dependia de pessoas.
Primeiramente de tudo, quando eu fui abrir o meu negócio, eu dependi de pessoas. Falei, então, automaticamente, para mim prosperar, eu só tenho 2 braços e 2 pernas. Uma boca, 2 olhos e 2 ouvidos. E o tempo é igual. Falei, cara, então eu preciso, de fato, de pessoas. O que eu fiz? Automaticamente, e fui atrás de pessoas, cara. Né? Falei, cara, para poder gerir isso aqui, eu preciso de mais pessoas. Chamei a galera ali e tal, né? Falei, ó, vou contratar as pessoas, né? Galera, você fala seus amigos ali, teu círculo. Não, a galera que eu falo, meu pai, minha mãe Ah, ali e tá, tal, entendi. né? As pessoas que estavam próximas de mim, falei, ó, vamos conversar, tal, acho que eu vou contratar gente, o que vocês acham? Não, eu acho que seria bom mesmo, tava falando, porque, né, sozinho, por que eu Mas você falo isso? já tava tendo bastante movimento e você via que Já, a gente tava. tava ficando cheia já, Ah, entendeu? sim. Então, tipo, eu vi que eu tava perdendo um cliente já. Ah, Ao tá. sábado, eu nem almoçava mais, cara. A vida de barbeiro, quem começa aí sabe quem que é aí. Sabe como é que é, rapaz? Almoça em 10 minutos, 5 minutos, come e já começa a atender de volta. E na época não tinha esse esquema de horário agendado, cara. Na época era por ordem de chegada. O Ah, cara sim. chegava, sentava, ia formando aquela fila ali, aquele pau, pampeiro torando ali. Você cortando e já Entendeu? sabendo que tem outra pessoa É, ali. cara, e eu, É. você comendo ali rapidão e já volta. Entendeu? Porque eu tinha muita inspiração nesse meu primo. Porque ele trabalha hoje. Até hoje ele trabalha no modelo. O modelo de trabalho dele, de negócio dele é esse. Ele gosta de trabalhar sozinho. Ele já falou pra mim, cara, acho que eu não, já tentei, mas não vejo outra pessoa trabalhando comigo porque ninguém faz da maneira que eu gosto. E na época eu tinha isso na minha cabeça também. Porque ele me espelhava muito, mas depois de um tempo fui ver, cara, que se eu machucasse, se acontecesse alguma coisa comigo, quem é a pessoa que ia suprir o meu lugar? Aí eu falei, O cara, negócio parava. e aí? O dinheiro ia ficar parado, ia ficar em cima da mesa o dinheiro aqui. Eu falei, não, tem coisa errada, cara. E aí eu comecei a ver algumas coisas na internet na época, eu comecei a procurar conhecimento com as pessoas que já tinham comércio. Eu olhava aquela mecânica em volta ali e falava, pá, o cara trabalha, tem 10, 15 negros trabalhando pro cara, cara. Então esse cara aqui que é empresário, se ele quiser parar de trabalhar hoje por uma doença ou coisa do tipo, às vezes ele fica mais tranquilo porque tem pessoas ao redor. Aí eu fui tentando entender como é que funcionava isso, cara. Conversando com meu vizinho do lado da autoelétrica, ali, seu Geraldo, que tem muita autoelétrica durante muitos anos na época. Conversando com o dono do posto, conversando com a galera. Entendendo a lógica dos meus clientes, que muitos clientes meus que sentavam na cadeira, muitos deles já tinham empresa, já tinha ali, né, o seu Era um ramo ali. network que você ia fazendo com o Cara, próprio cliente, cara. o barbeiro, ó, pega essa sacada, barbeiro. Você que entende que na sua cadeira você tem um network com todas as pessoas, é a melhor coisa que existe no mundo, cara. Na sua cadeira é o momento mais importante que você tem na sua vida. Ali senta dentista, médico, doutor, advogado. Cara, senta todo tipo de pessoa, desde uma pessoa que tem uma baixa renda até uma alta renda. Senta de tudo, cara. Então você tem que saber valorizar esse momento que o cliente está na sua cadeira. Saber criar ali um vínculo com ele, cara. Isso é necessário, cara. Eu entendi que isso é necessário. Conheci várias pessoas que me ajudaram, entendeu? Conversando ali, né, network. E eu fui entendendo de fato que eu precisava de pessoas. Contratei o primeiro, né? Não deu certo, ficou 2 meses ali comigo, não deu certo. Aí fui lá e contratei o segundo, né? Não deu certo também. Aí saiu também. Aí eu contratei o terceiro. O terceiro, cara, pra mim foi uma aprovação. Por quê? Aprovação na época. O primeiro que eu contratei, ele já cortava cabelo, né? Então eu achava que seria melhor, né? Porque já trabalha e tal, mas Você ele tinha veio uma com experiência. isso. Mas ele veio com muitas manias, muitas coisas ali que na minha época eu já tinha o meu posicionamento, sabia aonde eu queria minha empresa. Então eu já tinha a minha cultura de trabalho, já tinha a minha maneira de trabalhar. E a gente quer replicar o que a gente gosta, do que os clientes gostam, né? Ou seja, Você conhece o seu tipo de perfil de cliente, né? sim, eu já conhecia o meu negócio. Então, automaticamente, eu queria de fato que essas pessoas replicassem ali o que eu produzia ali. É, não em questão de corte de cabelo, porque cada barbeiro trabalha de uma forma. Sim. Mas eu queria que, pelo menos ali, ele tivesse uma identificação ali com a empresa de fato que pudesse trazer isso para o cliente, uma tranquilidade para o cliente. E, infelizmente, isso não deu certo no primeiro, também não deu certo no segundo. E aí, cara, apareceu uma oportunidade. Na verdade, esse rapaz veio atrás de mim na época, conversando com uma pessoa ali e tal, e falou: Ó, esse cara tinha acabado de sair do curso. O nome dele é Gustavo. Gustavo Frari. Esse rapaz chegou e ele ficou comigo, cara.
Ele tinha acabado de sair do curso. Foi muito bom, cara. Por Ele quê? tinha feito um curso presencial. Sim, ele fez o curso no Senac, né? Ah, tá. E eu tinha Entendi. acabado de pegar ele do curso. Ele, tipo, ele não tinha passado por nenhuma barbearia por nada. Ele passou, foi o primeiro lugar, foi na barbearia. Tava novo ali de Tava tudo. novo, Sem cara. vícios, né? Sim. Então, tipo assim, eu fui pegando ele, né? Foi conversando, fui ajudando ele ali e tal. Cara, esse cara ele foi comigo durante quase 3 anos, É. sabe? Então, foi o colaborador ali no início que me ajudou muito, cara. Sou totalmente grato a ele, ao Gustavo. A gente sabe, eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele também deve ter um carinho muito grande por mim. Hoje ele já tem a sua própria barbearia hoje, né? Já está em outro patamar, assim, graças a Deus, né? Sim, E isso é muito legal, cara. Muito legal, porque partiu dali, sim. né? E depois o Gustavo, aí eu coloquei a terceira cadeira, né? Ficou eu, o Gustavo, e eu tentei pegar mais uma pessoa para ficar na mesma vibe do que o Gustavo, pessoa que estava iniciando ali e tal, mas infelizmente não deu certo também. Aí eu peguei outra pessoa, e até então que surgiu a oportunidade de meu cunhado, que sempre falava que nunca ia passar a mão na cabeça de homem, virar barbeiro, cara, né? Você convenceu ele. Convenci, porque na época ele tava passando por uma dificuldade com a minha irmã, ele é casado com a minha irmã, tava passando uns perrengues ali e tal. E não é feio falar isso, porque todo mundo passa, Sim, sim. né? E ele sabe disso, e eu falei, cara, vamos lá, você quer cortar cabelo? Eu te ensino a cortar cabelo, senão vai passar mais dificuldade, cara. Ah, não sei o que tal, passar a mão no cabelo de homem, você não é pra mim. Ele trabalhava com alarme, com cerca. Nada a ver, né? Ele trabalhava como torneiro mecânico, sabe? Totalmente diferente do ramo, né, cara? E até então ele falou, cara, vamos pra cima, vou tentar. E aí, na época, as maquininhas que eu tinha ganhado de presente, eu dei tudo pra ele, cara. Tipo, Olha, que legal. o que ele me deu de presente, eu presenteei ele também. Falei, ó, tá aqui, ó, eu comecei com essas, então você também vai começar com essas também. E aí ele começou, tal, foi pra cima, Junto com você lá daí. junto comigo. E aí apareceu, cara, um belo de um dia, eu esqueci o nome do rapaz, um senhor, cara, esqueci o nome dele. Tá, mas vamos lá. Deve estar dormindo. Ele chegou na barbearia, sentou assim, cara, eu cortando o cabelo assim, opa, tudo bem, você que é o dono aqui? Eu falei, sim, sou eu que sou o dono. Rapaz, eu queria falar com você um segundinho. Eu falei, beleza, como é que é o nome do senhor? Ele falou o nome dele, rapaz, me falhou na memória aqui. Falou o nome dele certinho e tal, e eu falei, beleza. Lembrei o nome dele, acordou. Senhor Gaudêncio. Gaudêncio. Gaudêncio, é. Aí ele conversando comigo ali e tal, ele falou, ó, tem um salão ali, na Vila Operária, em Maringá, já faz 35 anos. Criei minha família inteira com corte de cabelo, minha família inteirinha, cara. Mas eu não quero mais essa profissão, já tô de idade, já tô Ah, ele era parando. barbeiro. Sim. Ah, Aí eu falei, só cortou o cabelo? Sim e tal. Rapaz, eu não quero mais, eu tô cansado, eu quero vender meu ponto. Eu passei numa barbearia lá embaixo, fui falar com o cara, mas o cara nem me deu atenção. O cara nem ligou pra mim. E aí eu vinha vindo aqui, rapaz. Eu passei aqui esses dias, eu vi que você estava atendendo, mas eu não quis incomodar. ah, tá. Ele passou ali na Palmares, onde é a sua barbearia. Na Palmares, não de que era a barbearia antiga ainda, Ah, era tá, tá. pequenininha. Sim. Ele passou lá e falou pra mim assim, rapaz, eu vi que você estava trabalhando, não quis incomodar. Aí eu passei outro dia aqui, você também estava atendendo também. Eu falei, rapaz, mas o homem tá trabalhando todo dia. Aí hoje eu resolvi esperar aqui. Tem um café aí? Eu falei, tem sim, pode ficar à vontade. Aí ele sentou, tomou um cafezinho ali e tal. E aí ele veio falar pra mim, ó, cara, é o seguinte, eu tenho um salão assim, há tanto tempo, e eu tô cansado, eu quero vender aquele ponto. E eu tô sentindo que aquele ponto tem que ser pra você. Eu tô pedindo Olha. aquele ponto R$ 12.000. Aí eu falei, mas como assim, rapaz? Eu falei, oxi, né, do nada assim, caindo no meu colo assim, tum. E R$ 12.000 na época era muito dinheiro, cara. E você já estava pensando em ter outra loja, Eu assim? sempre Ou pensei. ainda você estava ali pensando ali e isso deu um gatilho, assim, que te... Não, eu sempre pensei porque assim, eu já sabia onde eu queria chegar, Sim. né, que nem eu falei. Então, tipo assim, a minha meta sempre foi na minha cabeça, vou ter umas 10 barbearias, cara. Vou ter umas 10. Até hoje eu penso assim, dessa maneira, sabe? Então, o que aconteceu? Falei, vamos lá ver essa barbearia, vamos lá ver esse salão unissex, na verdade, era um salão, né? E 12 mil era dinheiro, né? E você ainda tá falando de quanto? Rapaz, De que ano mais ou menos? isso aí em 2016, cara. 2016. 2017, no máximo, estourando. Eu falei, cara, vamos lá ver lá então. Vamos lá. E aí eu cheguei lá pra ver, cara. Cheguei lá pra ver lá. E aí quando eu olhei lá a barbearia dele lá, tudo, né? Tudo. Falei, rapaz do céu, R$ 12.000 nisso aqui, cara. Tava... Pontinho bem forrequinha, cara, sabe? Mas como ponto de 35 anos, tinha muito cliente, cara. E aí eu falei, ó, eu compro do senhor, só que é o seguinte, eu compro parcelado, se eu quiser.
eu dou, na época, 5 mil reais e o resto parcelado, você aceita? Aí ele, rapaz, eu vou conversar com meu filho que é advogado, eu vou ver com ele e tal. Beleza. Ele aceitou, cara. Com as coisas dentro dele, tudo. Tudo, porteira fechada. Aí eu sabia que não valia 12 mil. Né? Não sabia. Os equipamentos, pelo menos, Rapaz, prestavam eu ou não era sabia. equipamento ruim? Cara, tive que trocar tudo, cara. Tudo. Eu reformulei aquele lugar. Só o ponto mesmo. Só o ponto. Paguei 12 mil reais no ponto. Não usei nada que tinha dele lá, cara. Nada. Nem as lâmpadas que tinha dele eu não usei. O ponto era dele ou era locado? Locado. Locado. É. Mas ele ficou 35 anos no lugar. Então eu sabia que tinha um potencial legal lá. Sim. Comprei, né? Aí, beleza. Comprei o ponto, cheguei na barbearia, falei, Gustavo, eu tô com um ponto assim assado, ele me ofereceu, eu vou fechar com ele lá, fechei na verdade. Queria ver com você, como você é um colaborador meu mais antigo, se você topa ir trabalhar naquele ponto. A gente pode criar alguma coisa entre você e tal, e vocês, né? Mas na segunda unidade. E ele, Lobão, eu não quero não, cara. Pra mim agora no momento não dá, não tem, né? E aí do nada meu cunhado escutando assim, meu cunhado fazia 2 meses que estava cortando cabelo. Ele pegou e falou pra mim assim, você não quer não, Gustavo? Aí o Gustavo, não quero. Não, então eu quero, mano. Eu olhei assim pra ele assim, assustado. Falei, oxi, é doido, hein? Ele, não, eu vou, mano. Eu vou lá, eu vou pra cima. Eu falei, rapaz, você dá conta? Topou o desafio. Topou o desafio, cara. E ele foi pra cima, cara. Topou o desafio, foi lá, nós construímos toda a barbearia e tal, e nesse meio termo, pegando na mão dele ali, firme, vamos lá, ensinando ele a pegar firme nos cortes, ensinando as coisas de cortar cabelo ali, ensinando sobre a gestão também um pouco ali. Fui pegando na mão dele ali até então que ele entendeu do negócio e foi pra cima. Aí surgiu a Lobão Barbearia filial, que é onde que a gente tem a matriz hoje. Né? E ele ficou durante muito tempo ali, trabalhando ali e tal. Tá lá até hoje, né? A gente tem a segunda unidade lá. E até então que esse momento chegou. Essa segunda unidade ela virou já uma franquia da Lobão Barbearia. Hoje ele é franqueado da Lobão Barbearia, minha primeira franquia. Né? Legal. Então hoje ele está lá, né? A gente recebe ali uma parte ali devido aos nomes ali, os royalties ali, né? E tal. E ele está lá até hoje, né? Então nós temos 2 unidades em Maringá hoje, graças a Deus, né? Nesse meio termo, eu mudei de local porque eu entendi que estava ficando muito pequeno, muito apertado demais. Nessa primeira loja. Na primeira loja. E aí o meu primeiro cliente que sentou na minha cadeira ele chama Wagner Staglantino. Esse cara aqui foi um cara que até hoje ele é muito importante na minha vida e ele sabe disso. Ele é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele foi o meu primeiro cliente que sentou na minha cadeira. No comecinho lá? Bem no comecinho. Uhum. Quando abriu a minha barbearia, no começo. Ele foi a primeira pessoa que sentou na minha cadeira. Ele sentou na minha cadeira, depois de tanto tempo ali no primeiro ponto, o pai dele chegou em mim e falou pra mim assim, rapaz, tô vendo que você tá ficando pequenininho aqui já nesse ponto, você tem que pegar um ponto maior. Meu ponto ali próximo do Bom Dia ali, a moça tá saindo ali e tal, você não quer pegar pra você lá, eu faço um aluguel bom pra você. Quanto você paga de aluguel aqui? Na época, cara, bem pequenininho, cara, bem pequeno, cara. Eu pagava R$ 1.200 de aluguel. Ele falou, faço pra você lá em cima lá 1.500. Aí eu olhei assim, rapaz, R$ 1.500, vamos ver o tamanho daquele salão lá. Cheguei lá, cara, salão de 2 portas, rapaz, mas de 100 metros quadrados. E o meu salão na época era 30 metros, né, cara? Não, diferença. Nem isso, dava 20 e poucos metros. Eu falei, rapaz do céu, que diferença, cara. Eu falei, vou pra cima, cara. Mais de 300 pau de aluguel só de diferença, vou pra cima. Você ia ter mais cliente e, consequentemente... Sim, né? sim. Então, liguei pro banco. Falei, preciso de um dinheiro, assim, assado. Que daí não era só local, você tinha que arrumar o espaço também, rapaz, né? tinha que reformar tudo, cara. Criar uma nova identidade para a Lobão Barbearia. Né? A marca continua a mesma, eu já tinha a marca feita ali e tal, mas eu tinha que criar ali a identidade da marca de fato ali, criar aquela comunicação com o cliente. E eu falei, o que eu vou fazer agora, cara? Eu falei, vou subir para cima, vou ter que criar algo padronizado, cara, bem perfeitinho. Fui lá, olhei e tal, mas só que na minha cabeça eu já sabia como que eu queria a minha barbearia. Eu não precisei nem de arquiteto para fazer meu projeto, cara. E eu coloquei tudo no papel, bonitinho, como é que eu queria, tudo perfeitinho, feitinho. E eu fui aplicando as coisas, cara. Comprei as cadeiras da cor que eu precisava, comprei a fachada, tudo certinho, fui montando da maneira que tinha na minha cabeça, cara. Cara, e minha barbearia ficou linda, cara. A mais bonita ali da região ali ficou Chamou atenção, cara. assim, Chamou daí. atenção, cara. E até então, nesse meio tempo, eu fui fazendo seleção para contratar barbeiros. Coloquei no Instagram, na época já tinha, o Instagram tinha começado,
né? Já tinha barbeiros ali no Instagram e tal. E eu comecei a postar, né, no Stories, na rede social, contato esse barbeiro, né? E fui indo, cara. Preenchemos as 6 cadeiras, cara. Nós Olha. somos 6 cadeiras. Preenchemos as 6. Todo mundo trabalhando perfeitinho. E falando sobre, pegando esse gancho aí, Sim, como que, tipo assim, você falou a questão assim de ter um cuidado, né? Tipo assim, às vezes de você delegar a função e a pessoa ali às vezes machucar o cliente. E como que você lidou com isso aí, assim? Essa questão assim de falar com o seu colaborador, né? De um jeito assim que você ficasse seguro dele estar fazendo aquele serviço ali, porque querendo ou não, era a tua imagem que estava ali por trás, né? Você que estava por ali. E já aproveitando também né, nessa mesma pergunta, você no começo lá, você teve que fazer um curso para barbeiro? Ou sim, cara. você se fez um curso para começar também? Sim. No começo eu fiz um curso. Na Entendi. verdade, eu comecei a fazer o curso e, pum, parei no meio dele, porque eu já vi que aquele Pegou. curso, na época, era muito fraco pro meu, que eu já estava avançado. Ah, Tipo sim. assim, como eu ia abrir uma barbearia, eu precisava, na época, você precisava de um certificado na parede, né? Pra mostrar que você sabia cortar cabelo. Na época era assim. Se tivesse um certificado na parede lá, o cliente chegava assim, olhava na parede, assim, ó, pra ver o certificado. Na época era assim, cara, né? Então, o que que eu fiz? Como eu já tinha aprendido ali na marra, ali no, né? Como eu tinha esse meu primo que cortava o cabelo, eu ficava olhando muito, cara. Então, eu peguei muita coisa ali, quando eu fui Ah, cortando o cabelo, sim. eu já tava sabendo das coisas ali, Hoje nós entendeu? temos o YouTube, né? Mas antigamente você tinha que Sim, ver na prática, né? na prática. E até então eu comecei a ver o YouTube na época lá do Expedido Alves, ele ensinava também ele como é que fazia. Aí quando eu fui fazer o curso de fato ali, eu já tava avançado, cara. Já tava chum, entendeu? Então eu fiz metade do curso, o cara já me deu o certificado, falou, vai embora que você já tá já. E É, eu vazei embora, cara, entendeu? E fui pra cima. sim. Mas eu tive que fazer de fato o curso. Na verdade, as pessoas hoje, até no dia de hoje, ela tem que se especializar, né? Tem que Sim. procurar algo para poder, de fato, agregar na carreira. Não adianta só ficar no achismo que sabe das coisas, que, né? Não adianta, que no meu caso, na época, a gente não tinha muito conhecimento sobre as coisas, porque não tinha, de fato, muitos lugares que davam oportunidade para as pessoas fazerem um curso com valor em conta, cara. Hoje não, cara. Hoje várias pessoas hoje compram cursos de várias coisas com valores mais em conta. A internet hoje está aí para isso, cara, Sim. né? Hoje a internet ajuda em tudo, cara. A pessoa quer fazer um curso de cabelo, tem na internet, quer fazer um curso de gestão, tem na internet. Na prática, Na assim, né? prática tem, na prática também tem tudo, cara, para ensinar o cara do começo ao final. Sim. Entendeu? Tem do começo ao final. Hoje tem para todo lado aí. É. Ô, Douglas, e tipo assim, a gente estava fazendo um podcast com uma advogada ontem e ela falou assim que o maior desafio mesmo de um empreendedor é realmente fazer essa questão da delegar, né? Às vezes a gente quer ficar só pra gente porque é do nosso jeito e tal. E essa questão de delegar, acho que é uma coisa que pega bastante empreendedor hoje, né? Que às vezes até impede dele crescer, né? Pega, E, cara. e como que você fazia essa questão aí de ter de ter essa segurança do seu colaborador fazer um bom serviço lá e com o cliente, assim? Então, como é que funcionava? A questão do corte de cabelo ali, eu sempre direcionei bem isso, né? Eu sempre tinha um padrão como que eu gostaria que fosse. Portanto, eu coloquei as capas todas brancas na época, por quê? Pra não cair um pingo de sangue na capa. O cara não podia cortar o barbeiro, cortar o cliente. O barbeiro não podia cortar o cliente. Ah, tá, Entendeu? Então, tipo entendi. assim, eu Ele já ficava ali esperto. eu já falava pro cara, ó, e até então era assim, sensado. Quando eu ia contratar a pessoa, na época eu explicava pra ela como que eu gostava do corte de cabelo, como é que era a clientela que eu tinha ali. Então eu explicava pra ela, ó, é assim, assim, assado, a gente trabalhamos desta forma, assim, você topa isso? Não, não, beleza, pode ser, tal, tal. Era assim que eu fazia. Conversava com ele, Já no explicava começo já ali. no começo, para depois não falar que não sabia, entendeu? Uhum. Então eu já explicava isso já, né? Devido que a internet foi me ensinando, o network foi contando com as pessoas ali e tal, eles me ensinaram, né, como é que fazia. Então eu fui conversando com um e, ó, é assim, tá top, beleza. Ah, eu não quero, não, beleza, então não serve para trabalhar na barbearia. Aí já não pegava, tá? E assim foi indo. Como é que eu fazia isso, cara? Eu deixava eles trabalhar por conta, assim, vamos se dizer assim, mais livre, né? Por quê? Eu, no começo, eu era muito mandão, cara. Que nem eu falei, eu queria que tudo ficasse, tipo, achava que o corte de cabelo tinha que ser igual o meu. Mas não, cara. Cada um tem um estilo. Cada um tem um estilo, cara. Então eu fui entendendo que o padrão da barbearia, ele tem que ser seguido. A cultura da barbearia é forte, tem que ser seguida. Mas o padrão do corte de cabelo, cara, é complicado, porque, tipo assim, é a mesma coisa que eu falar pra você assim, ó. Cara, o pedreiro tá
tá sentando lajota aqui. Aí o cara cata a massa e o cara taca aqui. O outro cata com a colher e taca diferente. Você vai falar, não, tá Sim, errado. Não, o resultado é o mesmo. Entendeu? O que Então, importa é o resultado, né? você tá entendendo? Então, tipo assim, eu comecei a entender que o barbeiro querendo um resultado perfeito no final, perfeito. Tava bom pra mim. Aí eu comecei a entender isso, eu fui aos poucos ali adquirindo a questão da percepção da liderança, sabe? De Sim. entender de fato ali que não é tudo da maneira que a gente quer. Comecei a liderar aos poucos ali, conversando com eles, de uma maneira que ficasse mais tranquilo, né? Para poder também ter as pessoas próximas de mim, que senão, cara, Sim. a gente não consegue ter, né? Porque só mandar e não, entendeu? Acaba não tendo tipo, uma execução perfeita, porque o cara fica nervoso, aí acaba cortando de fato o cliente, né? E Uma fica, coisa você leva a ficou, outra daí. eu tô cortando cabelo aqui, na época eu corto cabelo, né? Então eu tava no operacional, tava na parte técnica ali, né? Hoje eu tô no estratégico, mas você tava ali, ó, na parte técnica ali, aí eu cortando cabelo aqui, ficava de olho no cara lá, vendo tudo que tá acontecendo. Então o cara já ficava nervoso. Então fui entendendo que eu tinha que começar a ficar mais tranquilo, não olhar direcionamento pro cara, olhar o que ele tá fazendo, mas de uma maneira mais tranquila, Sim. né? Não Sem ficar causar uma olhando, tensão ali com a isso. equipe toda. Rapaz do céu. Aí eu fui entendendo isso, cara. E graças a Deus tem colaborador comigo que tá comigo vai fazer 7 anos ali, né? Tem outros ali que já estão uns 5, né? Tinha um que já saiu agora que já ia para 8 anos ali conosco ali. Então, cara, graças a Deus a gente não tem problema com isso, né? Então é bem fácil nessa questão aí, hoje, para mim, na época foi bem complicado, mas hoje é mais tranquilo. É. E é um desafio, né, Douglas? Essa questão assim de segurar um colaborador, né, por muito tempo, assim, que nem você falou, né? Porque as propostas que tem é para a cabeça da pessoa ali, então você ter uma cultura firme ali ajuda com que o funcionário fique mais tempo com você, né? Porque é ruim essa rotatividade de colaborador, né? Qualquer Sim, empresa, né? sim, cara. Ainda mais no dia de hoje, né? No dia de hoje, todo mundo acho que está passando por uma fase ali que está sendo complicada a mão de obra, né? Eu vejo isso que os clientes falam para mim e tal. Na barbearia também não tá diferente. Porém, o que a gente tem em padrão na barbearia, tá? Eles estão conosco já faz tempo, por quê? Porque eles sabem do projeto, eles sabem aonde que a gente quer chegar, Bacana, né? seria Então, tipo importante, assim, né? qual que é a minha visão? Hoje eu tenho um líder na barbearia hoje que é o Gustavo. Esse cara, ele sabe do potencial que a barbearia tem. Quando ele veio para trabalhar conosco, tá? Ele viu, ele trabalhava numa barbearia, cara. O cara deixava ele lá e sumia no mundo. E ele tomava conta da barbearia sozinho. Só que ele tava começando ali o corte de cabelo. E eu cheguei lá um dia lá tal, e eu olhei aquilo ali e falei, cara, esse menino aqui tem um potencial muito bom, cara. Você foi lá na barbearia cortar cabelo. Fui pra cortar Pra cabelo. conhecer também. Eu já sabia Fazer dele, uma na pesquisa. verdade, né? Ah, tá, entendi. Por intermédio de pessoas ali, falaram sobre ele e tal, eu fui entender como é que era lá. Cheguei, parei o carro, desci, fui lá e tal. Cumprimentei certinho e tal, e aí eu fiz a oferta para ele ali, aí ele, vamos conversar. E aí ele veio conversar comigo, nisso aí eu expliquei para ele o projeto certinho, como é que funcionava. E ele automaticamente, ele gostou, cara, do projeto e veio trabalhar com a gente. Na época o líder era o Renato. O Renato saiu e quem tomou conta da liderança foi o Gustavo. Por quê? Porque ele já trabalhava da maneira que eu trabalhava. Ele sempre foi um colaborador que fez mais do que o esperado. Sim, Ou isso é seja, importante, é né? importante. Hoje. Na verdade, é o certo a ser feito. A pessoa vai falar para você, pega essa xícara e põe aqui. Aí você viu que tá sujo aqui, você vai deixar sujo aqui e não vai limpar? Limpa aqui, poxa. Entendeu? Ah, não, mas se você pedir para mim colocar aqui, beleza, mas o que custava você passar um pano aqui? Fazia mais do que o necessário. Proatividade, né? Correto? E ele é um cara assim, cara. Ele é um cara assim, Bacana. entendeu? Então hoje, ó, hoje mesmo eu tô aqui, eu tô com aquela vícula machucada e tal, e ele tá tomando conta da barbearia, cara. E Tá? essa é a importância de delegar, que era a sua preocupação lá no início, né? De acontecer Sim, algum acidente com você e a barbearia parar, né? sim, correto. Então, nesse meio termo, é, saber delegar as funções para as pessoas corretas faz toda a diferença, cara. Hoje ele tá lá, tá trabalhando, tudo que acontece na barbearia ele tá por dentro. Ele começou como um colaborador, né, barbeiro, né, e aí ele foi mostrando ali o espaço que ele queria aos poucos, virou o líder, né, da barbearia ali na questão dos cortes, analisava os cortes de cabelo dos meninos, ficava em cima,
algum padrão, alguma coisa assim do tipo. No começo ele teve muita dificuldade, porque barbeiros mais velhos do que ele é novo, ele tem 24 anos. Então, tipo assim, os barbeiros mais velhos que tá comigo lá, um tem 36, 35, né? Então, tipo, ele ficava olhando assim, tinha medo, às vezes, receio de chegar na rapaziada, porque são mais velhos, Não né? Mas aceitar uma... não aceitar. Mas aí eu fui mostrando para ele que se ele se impor da maneira correta, ele, né, chegar na maneira correta, o cara ia entender ele. Sim. E automaticamente ele começou a fazer isso. E hoje ele, graças a Deus, tem uma liderança perfeita, né? E hoje ele é o gerente da barbearia, cara. Ah, que legal. Tá? Ele é o líder gerente. Hoje ele toma conta da barbearia por completo. Sim. Tá? Manda até em mim às vezes lá, É? cara. Às vezes eu vou falar um negócio que ele, não, tem que ser compartilhado as ideias ali, né, cara? A gente tá conversando ali e tal, tem que saber escutar a opinião também. Claro, sim. Entendeu? Porque ele tá por dentro do assunto ali, então as opiniões que ele fala pra mim, a gente sempre coloca na mesa, estuda e vê o que dá certo, Sim. né? Inclusive algumas coisas aqui a gente já replicamos ali na barbearia, algumas ideias dele ali, ele falou, ó, não é assim, sem assado, tal, tal, acho que isso fica bom assim. Então por isso que hoje ele tá como líder gerente, porque ele sempre se posicionou. Sim. Né? E você acha então importante essa questão... Quer um cafezinho, Douglas? Então, tá. Então, na sua visão, assim, é importante você compartilhar essa projeção de futuro com os colaboradores para que eles, como que fala? Para que eles vistam a camisa ali, conheçam o projeto e, consequentemente, eles tenham mais vontade de ficar ali e não trocar às vezes, um pouquinho de diferença e para um concorrente, assim. Cara, eu creio que sim, porque assim, vamos ser bem sinceros, né? Que nem eu falei no começo, né? A gente precisamos de pessoas. Eu só tenho 2 braços, 2 pernas. Eu não consigo cortar cabelo de 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, né? E pessoas precisam de pessoas. Automaticamente, eu precisei dele no começo, ele veio precisando da minha empresa, precisando de mim para crescer. Dentro, mediante disso aí, não só ele, mas como várias pessoas lá dentro da barbearia, conquistaram várias coisas. E eu fico feliz com isso. Isso que é importante, né? Conquistaram carro, conquistaram moto, conquistaram ali a sua liberdade financeira, porque no começo, trabalhar por aí, R$1.500, R$2.000 por mês. Trabalhando 30 dias seguidos ali, às vezes pegando ônibus, acordando cedo, né? Então, tipo assim, eles viram que pensar fora da caixa era importante, né? Então, a pessoa que pensa fora da caixa, ela chega onde que ela quer. Sim. Tem barbeiro comigo lá hoje que ganha R$7.000, R$8.000 por mês. E é importante ver que quando um ganha, todos ganham junto, né? Isso que é Entendeu? bacana também. Meu Então. barbeiro mais novo, mais recente lá, a gente fechamos o mês 5 agora que passou. O mais recente, cara, que chegou agora, R$3.200. 2 meses de trabalho. Então, assim, e isso livre, tá? Sim. Isso livre. A pessoa hoje, ela entendendo que ela se qualificar no mercado de trabalho, estudar, ela ganha dinheiro. Sim. Né? Então, é isso que eu coloco para eles. Né? Que se você se qualificar, você ganha dinheiro. E você mostrar para eles o seu potencial que a empresa entrega, é onde que você compra o sonho deles. Eles compram o meu e eu estou comprando deles também. Isso que é o ideal. Todos ganham, né? Todos ganham, entendeu? Que não Gustavo, ele começou a tirar uma motinha pequenininha. Ele foi lá e comprou uma 500F. Virou líder da equipe, aumentou o pagamento dele, ele comprou uma 500F. Passou um tempo, comprou um carro. Ele não tinha essas condições. Hoje, devido à barbearia, ele tem, cara. Eu posso falar que foi devido à barbearia, por quê? Porque no começo lá eu fui atrás dele. Mas ele também se mostrou viável, ele se mostrou aonde que ele queria chegar e mostrou o potencial dele. Hoje, ele é o cara que mais fatura na barbearia, entre outros que faturam bem, entendeu? Então é sobre isso, cara. Sabe, é você comprar o sonho deles e eles também comprarem o seu, mostrar o projeto ali. E você acha que muitas barbearias hoje elas pecam por causa de não Bastante, ter cara. isso bem claro? Bastante. Muitas. Vamos colocar aqui que de 100% ali, 92% das barbearias pecam com isso, cara. Por que eu falo isso? Tá? Eu pequei também no começo. Quem não erra, né? Entendeu? Então, tipo, eu fui entender a lógica depois, que eu falei. Depois que eu fui entender como é que funcionava. Durante o processo também, né? Porque cara. tem que começar também, né? Sim. Mas na época não tinha estudo, não tinha nada. Hoje a galera abre a barbearia e fica no achismo, cara. E tem conhecimento para tudo quanto é coisa hoje em dia, cara. Já tem o conhecimento, por que você quer adivinhar, né? Inventar a roda, Tem né? tudo, cara. Tem tudo aí fácil, cara. Então, é mais fácil a pessoa hoje se dedicar um pouco dos estudos ali e tal e saber para onde está indo, entendeu? Sim.
ter um direcionamento, olhar as pessoas que já estão no lugar e falar, vou se espelhar nesse cara. Né? Eu mesmo tenho várias pessoas que eu me espelho, várias no ramo da barbearia. Para que dê certas coisas, entendeu? Sim. Ô Douglas, aproveitando de falar, que é, a gente viu lá na sua bio também, no Instagram também. Pessoal, tem o Instagram do Douglas aqui, ó. Conhecer mais o trabalho dele lá, a barbearia. Segue o Douglas lá no Instagram lá, tá? Douglas, você é o criador do método PBS. O que são essas siglas aí e o que é esse método? O que eu desenvolvi ao longo dessa carreira que eu estou construindo, né? Eu percebi que as pessoas elas tinham muita dificuldade, né? Igual eu no começo, né? Dificuldades de entender sobre o próprio negócio, né? Então eu criei o método PBS, que é o Planejamento de Barbearia de Sucesso. Legal. Né? Por que isso? Tudo tem que ter um planejamento. Na vida das pessoas, tudo é planejamento. Né? Que não falei, não tem como ficar tudo no achismo. Então, eu criei um método PBS para que as pessoas possam de fato, né, entender que planejando você chega num sucesso. E a barbearia, cara, ela com planejamento legal, o sucesso, cara, é garantido. E quais os maiores erros que esse método corrige nos barbeiros hoje, assim? Que tão com a Gestão ali pessoas, né, em questão ali do dia a dia, gestão financeira, que é uma coisa que hoje em dia é o que a maioria dos barbeiros pecam, cara. É a gestão financeira. O que mais de 100 barbearias que abrem, vamos colocar que 80 fecha, cara, Olha. devido à falta de gestão financeira. De ter um planejamento claro ali. Sim. Então, esse PBS, ele é tudo, cara. Desde o começo, é um planejamento de fato. É o planejamento da pessoa entender como que é o começo, como que é o meio, como que é o final ali, tudo perfeitinho para que ele possa chegar num planejamento legal, num sucesso legal, entendeu? Então, a gente cria um planejamento para o cara junto dele, né? Para ele poder entender de fato o que tá faltando no negócio dele. Às vezes, cara, pra você ter uma ideia, vou até falar um negócio engraçado aqui sobre isso. Eu coloco várias caixinhas de pergunta no Instagram, né? E essa galera pergunta as coisas pra mim, eu vou ajudando ali, né? E essa semana agora tem outros barbeiros, donos de barbearia, que estão começando agora. Teve uma pergunta muito engraçada, cara, que eu tava no Uber, que eu não tô podendo dirigir, né? Tava no Uber, né? E aí, cara, foi muito engraçado. O cara mandou assim pra mim, assim, ó. O meu colaborador, ele está com mau cheiro, meu cliente reclamou, né? Ele tá chegando atrasado, com as roupas às vezes um pouco desbotadas, tal, ali. Cara, o cliente reclamou para recepcionista ali, para pro dono da barbearia, que no caso seria a esposa desse rapaz que estava na barbearia ali, sobre o mau cheiro, né? Então, tipo assim, até isso aí, cara, as pessoas perguntam para mim, que é uma dica simples e rápida, né, cara? Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa não sabe como lidar com uma situação dessa. É chato, né? Você chegar e falar para a pessoa, tem que saber o jeito que fala, sim, né? E isso não é sobre gestão financeira, é sobre gestão de pessoas. É você entender pessoas ali, de fato, no seu local de comércio, no seu trabalho, na sua empresa. Você entender ali, né? Então, eu passei ali para ele um feedback muito rápido ali, que ele pode estar fazendo, né, tranquilo ali. Respondi no story mesmo ali. Várias pessoas batendo palminha, várias pessoas deram risada ali, né? Devido à pergunta ali. Então, tipo assim, o que eu penso? O PBS é para isso, né? É para a gente entender, de fato, o que ele precisa para a gente chegar ao barbeiro de sucesso. Sim. E teve algum caso, assim, que você aplicou esse método, assim, e teve sucesso com o cliente, assim? Sim, cara. Tem uma barbearia em Sarandi, né? Que o rapaz me procurou, né? A gente conversamos várias vezes ali e tal, inclusive fizemos várias causas ali no Google ali e tal, conversando, fizemos ali algumas reuniões, onde que eu mostrei para ele algumas coisas que de fato precisava se mudar na barbearia, né? Que ele não estava enxergando, né? Não estava enxergando. Cara, e a pessoa, ele trabalhava sozinho, né? Ele tinha um faturamento de R$7.400, R$7.500 ele por mês, porque ele trabalhava sozinho. Primeiro ele cortava cabelo de 1 em 1 hora. Né? Ele demorava 1 hora para cortar um cabelo. Ah, mas eu sou muito detalhista. Sem fazer tal, barba daí, só sem cabelo fazer mesmo. barba, só o cabelo. Falei, cara, por isso que seu faturamento tá baixo, né? A gente conversando sobre isso. Fui explicando para ele algumas coisas, onde que ele poderia melhorar e tal. E automaticamente, de R$7.000, ele sozinho, tá? Sozinho. Ele foi para R$11.500. Sozinho, tá? E agora hoje... Só com dicas aí. Só com dicas, com as dicas né? do teu método. Isso, só o planejamento que eu passei para ele de fato, né? E hoje ele está com um colaborador, né? Tá ele mais um agora.
E essa barbearia hoje está faturando R$18.000, ele em 2. Olha. Entendeu? Então, tipo assim, o que seria isso, né? Ele pegou a essência do negócio e ele falou, cara, eu tô trabalhando o dia inteiro, todos os dias tem cliente e agora eu já vou botar um terceiro barbeiro aqui para trabalhar comigo. Eu falei, então bota, já tá na hora. Por quê? Eu mostrei para ele que ele não tinha sistema, era tudo agenda, igual eu comecei no começo. Eu tenho até hoje a minha agenda do começo, cara, guardada, bonitinha assim. Você acha que a pessoa pensa muito nos gastos que ela vai ter, nas despesas, e não pensa no lucro que ela vai ter com isso? Na verdade, assim, vamos lá. Quando o cara começa a barbearia, ele só pensa que, tipo assim, ó o que o barbeiro pensa hoje. Muitos aí, né? Por isso que fecham as barbearias. Ah, eu vou gastar R$1.500 de aluguel, vamos colocar aqui 300 de energia, mais R$100 de água. Aí eu vou gastar em R$2.000 por mês, ali, 3.000, brincando ali de despesa. O meu corte de cabelo, vou colocar R$30, porque o do vizinho aqui tá 30, vou colocar 30 também. Se eu cortar tantos cabelos no mês, já dá pra pagar isso aqui, o resto que sobrar é lucro. O cara pensa assim. Eu pensei assim no começo. E hoje, até hoje é assim. Eu vejo várias coisas desse modelo. Vem se repetindo a história com quem começa ali, né? Vem, por quê? Porque não tem estudo. A pessoa precisa procurar um estudo, precisa procurar um método de fato para que dê certo. Sim. E aí a gente criou o PBS para isso, para poder ajudar as pessoas, né? Então, a pessoa faz esse tipo de cálculo. Só que quando ele começa a cortar cabelo, ele vê que tem imposto, tem outras coisas para pagar, como insumos, né? Tem impostos, tem INSS, várias coisas ali que ele tem que de fato aplicar. E coisas que ele não aplica. Ele acha que é só cortar cabelo Tipo, ali. coisas variáveis, despesas variáveis. Rapaz, tem tanta coisa. Tem ar-condicionado para pôr na barbearia, tem um café para o cliente, tem gasto com o mercado. Vai colocar uma Uma televisãozinha televisão, ali. entendeu? E o cara acha que é só sentar, cortar o cabelo e ir embora. E não é assim, cara. Entendeu? Não é. Tem uma entidade ali, uma fachada legal. Então o gasto é muito grande, cara. Sim. Entendeu? Então aí a pessoa começa a ver de fato e fala, rapaz do céu, nunca imaginei nisso, cara. Às vezes ele vê o vizinho do lado, ou o vizinho ou outro terceiro da esquina ali, com uma barbearia bonita. Mas às vezes ele tem vergonha de chegar no cara e perguntar alguma coisa, chegar ali, sentar, conversar. Então a gente Trocar uma criou ideia. isso por quê? Porque é mais fácil para o cara ficar mais tranquilo. Entendeu? Isso aí é o que a gente cria, é um acompanhamento online, não chego próximo da pessoa para não ter aquela questão da vergonha e tal, mas eu pergunto muita coisa para não ter problema. Né? E esse método aí hoje, como que a pessoa faz para poder falar com você? Você pode ser do Brasil inteiro ou é só local? Do Brasil todo, cara. É? Como é online, a gente não tem problema com isso, né? A pessoa pode entrar no Instagram lá, me chamar lá, que a gente já resolve esse problema. Só chama o Douglas lá, que ele vai te explicar certinho, né? Como que funciona o método, um método bem bacana. E Douglas, o que diferencia hoje a Lobão Barbearia das outras? Cara, vamos lá. Eu acho que a cultura. Eu passei por muitos processos ali, né? Então, acho que tudo que eu passei se tornou uma barbearia muito forte, cara. Tem barbearias próximo de mim, cara, que começaram primeiro do que eu. Eu passo próximo hoje ali, cara, eu vejo que... Cara, com todo respeito, mas não tem organização nenhuma, cara. Em que sentido que eu falo disso, tá? Eu falo isso não para criar inimizade, né, com as pessoas próximo de mim. Pelo contrário, a gente está aqui para se ajudar. Né? Mas a gente vê que as pessoas começaram primeiro do que a gente. E aí, só que com um padrão, a gente acabou passando ali. Entendeu? Por quê? Quem planeja o futuro tem um sucesso, cara. E eu planejei isso aí. Eu demorei um pouco para planejar, mas quando eu botei no papel, eu falei, é isso que eu quero. Então eu planejei e fui para frente. Você acha que isso aí é o segredo para permanecer cara, com a barbearia dando lucro por muito tempo? Assim? É o planejamento, ter uma cultura forte. Você entender onde você quer chegar, ter uma cultura bem perfeita do seu negócio. Todo negócio é assim, né? A pessoa tem que entender que ali dentro de onde que ela está trabalhando, existe um padrão de trabalho. Nós temos nosso POP, que é o padrão operacional padrão. Você implementou dentro da barbearia? Ó, que bacana. Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa tem que chegar, ela sabe ali da maneira de chegar na pessoa, olá, bom dia e tal, oferecer um café, a maneira de colocar a capa no cliente, a maneira de colocar a gola higiênica, né, a maneira de abordar o cliente, a maneira depois ali quando tá fazendo corte de cabelo, os passos ali certinho tem que seguir. Por quê? Tudo isso é
parte da cultura, tudo isso é parte do planejamento da barbearia. Porque como eu comecei, eu já tive isso comigo. Hoje eu tô aqui, a barbearia tá rodando, hoje é sábado, pessoal. Tá sozinha lá, Tá sozinha. funcionando isso. Entendeu? Então, tipo assim, como é que funciona isso? Se eu não tivesse uma cultura forte, viraria uma algazarra, cara. E eu sou grato a todos que trabalham comigo, tá? Esses dias eu postei no meu stories ali, um Reels que a gente fez, mostrando sobre a cultura. Por que isso, a cultura forte? Por que eu falo muito sobre isso, né? Na verdade, eu vejo que muitas pessoas hoje viram moda falar sobre cultura ali e tal, mas as pessoas não sabem nem às vezes o que é isso, cara. Você entender de fato sobre a cultura da sua empresa é você entender que quando você não tá lá, cara, vai rodar perfeitamente, cara. Eu não tô lá, cara, a gente faz oração todos os dias. A gente tem costume de chegar ao nosso dia. A primeira coisa que a gente faz no dia é a gente fazer a nossa oração para agradecer o dia de hoje, para abençoar aquela empresa, né? E todos os dias, cara, eu olho ali e tal, todos os dias é seguido, cara, o padrão. Eu postei esses dias atrás, a galera chegando, fazendo a oração certinho, o líder puxando a responsabilidade, que é o Gustavo, puxando a oração ali, todo mundo ali e tal, e fazendo o nosso grito final, que é o Tim Lobão, que eu queria isso. Como que é o grito? Tim Lobão. Tim Lobão? A gente coloca a mão em cima do outro aqui, depois da oração, Tim Lobão, bora trabalhar. E o pau tora. E às vezes não pode nem cobrar, assim, às vezes não pode nem cobrar tanto o colaborador, porque que nem você falou, às vezes nem ele sabe. Então, às vezes é o empresário ali, o empreendedor, que tem que passar isso, criar isso, né? Sim. Se o colaborador chega, fica perdido, daí vai embora. Então, por isso que é importante estruturar isso, né, Douglas? Se não tiver estrutura, ele não vai saber, ele não tem direcionamento, ele não sabe para onde ele está indo. Ele sabe o que ele quer na cabeça dele. Mas ele entendeu o que você precisa? Não. Então, se você não passar para ele direcionamento, ele não vai entender, cara. Então, e aí fica naquele círculo Vai ali ficar naquele círculo ali, ó. Vai rodar e não vai sair do lugar. Então, a partir do momento que ele entender, de fato, aonde que ele quer chegar, fala, opa, peraí. Aqui tem para mim. Aqui eu sei que eu vou conseguir. Porque se o cara tá aqui, tá me dando oportunidade, eu vou para cima. Vai dar certo. E assim por diante. Bacana. Entendeu? Então, eu vejo que dessa forma as barbearias hoje eles precisam, de fato, se agregar a isso, cara. Ter uma cultura forte, tá? Você que é barbeiro, que trabalha de colaborador na empresa, que você sonha em ter sua barbearia, cara, preste muita atenção no dia a dia da sua empresa, cara, né? E procure de fato estudar, cara. Procure de fato estudar. Não fique perdendo tempo no celular, porque eu vejo muita reclamação hoje. As pessoas ficam no celular ali, rolando ali e tal, ao invés de estudar um pouquinho, alguma coisa do tipo. Né? Então tem que pegar firme, cara. A pessoa que quer algo na vida, ela tem que criar uma estrutura dentro dela mesma. Né? Tem que estar uma estrutura boa para que tudo possa correr bem. Sim. Ô Douglas, uma vez eu pesquisei e eu vi que um pesquisador americano, ele falou que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Que o aprendizado, ele é melhor quando sai de dentro para fora. Correto. Né? Então, quando a gente senta para escutar alguma coisa, a gente aprende. Mas quando a gente se dedica ali a ensinar, o nosso aprendizado também é bem maior. E o que te motiva hoje a ensinar outros barbeiros assim? Em busca de conhecimento. Você falou tudo. Quando a gente ensina, hoje aqui, nós estamos conversando, eu estou falando para você, já estou aprendendo muita coisa aqui, até comigo mesmo. Daqui eu já vou sair inspirado por mais algum motivo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente passando nosso conhecimento adiante, isso que a gente está fazendo aqui agora, muitas pessoas vão pegar esse conhecimento. Em todo lugar, né? No mundo, vamos dizer assim, né? Que a gente está no YouTube. Então vamos colocar assim, todo mundo já assistiu o Dragon Ball. Nós estamos fazendo aqui uma Genkidama aqui, ó. Entendeu? Sim. Não é verdade? Sim. Então as pessoas vão ver isso. Elas vão pegar essa energia da gente. E isso vai transformar o quê? Eles pegando essa energia da gente, automaticamente a gente vai ficando mais forte, cara. Então o conhecimento é isso. É você passar um conhecimento para uma pessoa, ela pegar isso, porque essa energia, cara, é poderosa. Ela volta para você, assim, num potencial tão grande que automaticamente você vai querendo crescer mais. Chama-se combustível, gás. Né? Além da gente ter nossa família, né, ter nossos filhos, tudo ali certinho e tal, que dá nosso gás, minha esposa que está em casa, cuidando dos nossos filhos, te amo, amorzão. Tudo isso aí dá um gás perfeito pra gente. Tudo isso aí dá um gás maravilhoso. Né? E aí quando você passa o conhecimento das pessoas, automaticamente ele volta, você fala, rapaz, isso é gratificante, isso é muito bom, é muito legal. Ô Douglas, e onde você quer chegar com o que você está construindo hoje? Cara, o meu método
meu modo de pensamento é que, de fato, eu tenha uma rede de barbearias, né, na região, não só em Maringá, mas eu quero replicar ali alguns lugares aqui próximos, algumas cidades próximas, né, para que, de fato, eu possa mudar a vida das pessoas. A Lobão Barbearia, ela não é só um método de ganhar dinheiro, né? Eu comento direto com minha esposa que o dinheiro, sim, traz a felicidade da pessoa. Não tem como falar que não, cara. A pessoa falar assim, dinheiro não traz felicidade. Rapaz, como que você pode ser tão ingênuo assim, meu querido? Eu ouvi uma vez um empreendedor falando, o Flávio Augusto, que eu sigo ele falou que o dinheiro não traz felicidade, mas ele traz facilidade, né? É sobre isso, cara. É simples de fácil. Você compra uma bala hoje na rua, 10 centavos, 15 centavos. Cara, não tem, tudo é dinheiro hoje em dia, cara. Então, ele vai te trazer a facilidade das coisas. Entendeu? Então, a pessoa que quer estudar, ela precisa de ter dinheiro para poder estudar. Precisa comprar um livro, mesmo que tenha internet, tem que pagar a internet. O celular é comprado, não tem nada de graça. Então, ele te dá facilidade. Correto? Então, é isso. A barbearia ali, ela engloba isso para as pessoas, né? Que tem que ter um aparato legal ali para poder chegar numa vida boa. E eu quero uma vida boa para meus filhos, para minha esposa, para mim, entendeu? A gente trabalha para isso, cara, né? Então, a barbearia, eu penso que com ela eu vou dar uma vida boa para minha família. Já temos uma vida boa, mas eu preciso de mais. E meus colaboradores também precisam de mais. Você acha que muito barbeiro hoje ele não tem ambição? Porque, assim, a ganância é uma coisa ruim, né? Sim, cara. Agora, a ambição não, né? A ambição é uma coisa boa, né? Você Cara, querer sim. crescer, né? E muitas vezes quem sabota isso são os próprios familiares, muitas vezes, né? Às vezes o empreendedor ali, ele quer aumentar, ele quer fazer alguma coisa, mas às vezes fica escutando conversa de pessoas que nunca construíram nada, né? E acaba ele tendo pouca ambição, né? Você acha que falta ambição nesse sentido de Cara, alguns barbeiros? falta. Ali que trabalha comigo, graças a Deus, todos eles querem ter as coisas deles. Todos eles são ambiciosos. Se eu ver que a pessoa não é ambiciosa, eu já nem contrato. Eu já nem fico na minha empresa. Por que disso? Todo mundo tem que entender onde quer chegar. A ambição nada mais do que você saber o seu direcionamento para sua vida. Aonde você quer chegar, o que você quer ter para sua vida. Cara, se a pessoa falar para mim que não é ambiciosa, que não tem 1% de ambição, cara, não tem como, cara. Às vezes ela tá se sabotando sozinha. Por quê? Cara, para a pessoa ter um celular, ela desejou isso aqui. Isso aqui é uma ambição. Eu quero ter um celular. Beleza, isso aqui é uma ambição, cara. Correto? Sim. Então é isso. Então a pessoa falar que não é ambiciosa, a pessoa totalmente diferente. A ganância da ambição. E eu, cara, passei muito por isso, viu, cara? Eu tentei explicar isso para muitas pessoas, mas muitas pessoas, infelizmente, Elas confundem. e muitas pessoas acabaram, tipo assim, me julgando. Bastante. Acho que é ignorante, porque elas não estão vendo o que você está vivendo, né? Não, mas o cara virou metido, o cara não sei o quê. Não é isso, cara. É que eu entendi de fato que aonde eu tava não ia me levar a nada, eu tinha que mudar, cara. Senão eu ia ficar na mesma coisa. As pessoas que estavam em minha volta na época são as pessoas que não coligavam comigo da maneira que eu pensava. Então eu tive que mudar isso aí. Tem que mudar. O círculo de amizade, Douglas, você acha que influencia também? Influencia nessa bastante. hora? Porque às vezes você tá ali, você tem amizades, né? Você começa a ter pontos de vista diferentes. Sim. E tem que tomar cuidado para não ser influenciado, né? Eu vejo muitas pessoas falando que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? E assim por diante e tal. Eu não falo que isso aqui não é só 5 pessoas, não. Pode falar que é bem mais, cara. É. Tá? Por quê? Eles falam as 5 pessoas porque são as pessoas ali que estão em volta ali, no seu cotidiano mais próximos. Mas isso aí vai de muito mais, cara. Porque hoje, uma família hoje, a mínima estimativa do Brasil hoje são 3 pessoas ali, porque a pessoa não tá querendo ter muito filho, né? Eu tenho 4 filhos, graças a Deus, então em casa tem bastante pessoa. É uma benção, né? Mas geralmente hoje aqui é a esposa, o marido e um filho só. E às vezes tem um cachorro. E tem muitos que nem quer ter filho mais, né? Entendeu? Então, tipo assim, qual que é a visão sobre isso que eu tenho? Cara, é complicado para você replicar isso, porque se as 2 pessoas não pensam de uma maneira... Entendeu? Como é que vai replicar isso? Não tem como. Então, na minha casa é assim, tá? Minha esposa ela é uma pessoa que ela trabalha. Ontem mesmo eu estava em casa, ela fazendo unha ali e tal, das clientes dela, né? Eu ajudo ela ali, oferecendo café para as clientes dela, né?
estamos ali junto ali. Por quê? Ela me ajuda e eu ajudo ela. Então, somos pessoas que temos ambição, pessoas que têm ambição, pessoas que querem chegar num lugar só. É como se fosse um negócio também, Sim, né? correto. Então, tipo, a gente já sabe onde que a gente quer chegar. Entendeu? A gente tem essa lógica. E a gente fala abertamente, eu e ela sempre. Rapaz, se nós dois juntos, pau tora, hein? Esse mundo aí fica pequeno pra nós. Eu falo, porque realmente tem que pensar assim, tá? A ganância é diferente. A ganância é que você querer passar por uma pessoa. A qualquer tem gente custo. que mata a pessoa, rapaz, por causa das coisas, de poder, cara. E não é assim, cara. É que nem você falou, né? As pessoas confundem uma coisa com a outra. Cara. Às vezes você tá ali correndo atrás, fazendo o seu corre ali, e a pessoa fica pensando que você tá mentindo ali, né? Não é isso, cara. É você entender onde você quer chegar. E essa pessoa que fala mal de você pode ver, cara, que ela não tem nada. Então. Geralmente as pessoas não têm nada. As pessoas que vão te criticar, geralmente essas que menos fazem, né? É que, na verdade, ela queria estar no teu lugar. Geralmente é assim. Ela pensa de uma maneira dela, mas ela queria estar no teu lugar. Ela fala assim, cara, mas o cara ficou metido, não sei o que e tal. Mas eu tenho certeza que se ela pensasse de uma maneira diferente, ela estaria melhor do que eu. Sim. Então, o tempo dela parar para ficar olhando minha vida, ela tinha que procurar um bom para a vida dela. Ela poderia estar bem melhor que eu, cara. Então, é isso que eu falo. Não fica olhando pro vizinho do lado, não, porque a grama do vizinho, às vezes, né, tá mais alta do que a tua, é bonita ali, e você fala, nossa, não sei o que e tal. Papai, olha pro seu aqui, filho, cuida do teu e deixa e hoje nas redes sociais tá muito isso aí, né? A comparação, né? Comparação. Você olha lá, a pessoa, todo mundo é felizinho, bonitinho, mas você não vê ali o por trás, né? Você não vê o pampeiro pautorando lá. É igual nós aqui, a barbearia fatura bem? Fatura. Uma barbearia de bairro, cara, fatura bem? Fatura. Mas é todo dia lotada? Não. Não é todo dia lotada. Tem barbeiro por aí que posta na internet, líder, gestor de barbearia, dono de barbearia, e posta só uma barbearia lotada de gente, pautorando, não sei o que e tal, para trazer pessoas. Eu já mostro o dia a dia, cara. Rapaz, não é todo dia que a barbearia tá lotada, não. Eu falo pra moça que trabalha comigo lá, pode fazer stories, tem um trabalhando, faz stories só dele trabalhando. Se pegar a cadeira vazia do lado não tem problema, porque não é toda hora que tem gente, cara. Sim. Fala pra mim um comércio hoje que é toda hora 24 horas com pessoa. É difícil, cara. Sim. É raro isso acontecer. E também tem que saber, nessa parte da gestão, tem que saber cuidar disso também, né? Porque, por exemplo, tem momento que não tem nada. O que você vai passar para os seus colaboradores nesse momento? Que a barbearia tá assim. E nos movimentos de pico também. Sim. Então tem que saber identificar esses períodos, esses dias que tem esses movimentos, né? Você também direcionar. Por isso mesmo que tem ali a questão do pop da empresa. A hora do pico ali, a galera sabe o que tem que ser feito. Né? Na hora que tá tranquilo ali, tem um momento de resenha deles, onde que isso é necessário, cara. Tem muito dono de barbearia por aí que acha que os meninos estando junto, conversando na cozinha. Ali na barbearia eles têm um cantinho deles ali, a cozinha deles, você pode conversar, tal. Acho que isso aqui é ruim, cara. Mas não é ruim. É criar uma afinidade entre eles mesmo. O cara só quer a pessoa que fique de pé ali, mostrando que tá. Fica ali esperando, sem conversar, sem falar com o companheiro do lado. Nossa, isso é errado, cara. Ninguém é robô, todo mundo é ser humano. Tem que conversar, tem que dialogar. Entendeu? Às vezes que nem hoje mesmo. Hoje é sábado. O meu barbeiro precisa sair um pouco mais cedo hoje. Ele vai sair, vou trabalhar até meio-dia, falou pro Gustavo. Porque eu tenho um compromisso da hora. Maravilha, meu brother. Vai fazer o seu compromisso. Eu tenho que segurar você aqui? Não tem lógica disso, E outra, sabe? você fazendo isso aí, você mostra que você é flexível com ele e um dia que você precisar, vai ter o retorno, né? Tem que ter retorno. É sobre isso. Sim. Um ajuda o outro. O mundo é a lei de Newton, né? Tudo que vai e volta, cara. Ô Douglas, e que dica que você dá para um barbeiro que está começando hoje e está se sentindo travado na barbearia, assim? Primeiro de tudo, já pode comprar nosso curso de gestão que está chegando aí. Curso completo aí, que isso aí vai destravar você, tá? Mas primeiro de tudo mesmo é o cara procurar conhecimento de fato, né? Ele querer sair de onde que ele tá. Começa por ele mesmo. Não adianta a pessoa falar assim, rapaz, eu conheço pessoas que falar, eu li um livro, eu li outro livro, mas tá, beleza. Leu 10 livros do ano inteiro, 15 livros do ano inteiro. O que você aplicou do que você leu aí? O que você colocou em prática aí? Nada, velho. Então não vai adiantar de uma coisa? Você acha que hoje tem um excesso de informação e pouca prática? Muito, cara. É sobre isso. As pessoas que catam o celular hoje, elas acham que tem tudo aqui. Realmente, tem tudo aqui. Mas aí a pessoa vê tanta coisa que acaba esquecendo de replicar. Diferente quando você começou, né? Era pouca informação. Pouca informação. E hoje tá ao contrário, né? Tem muita, doideira. Cara. Tem muita informação. Hoje eu posto um Reels dando dica
do que o gestor da próxima barbearia. Pode ser meu vizinho aqui, ó, que pode fazer para melhorar a barbearia dele, cara. Pode melhorar os colaboradores dele, o ambiente da barbearia dele. O meu vizinho do lado, como se dizer que seria meu concorrente. Mas não, eu quero melhor para a vida dele também, porque tem espaço para todo mundo. Hoje o comércio é em Maringá. Maringá tem 500 mil habitantes, rapaz. Tem cabelo para todo mundo cortar, cara. E será que isso é uma dor que o barbeiro tem hoje de ensinar um colaborador e ter medo que ele aprenda e vire um concorrente? Sim. Cara, eu penso assim, tá? Eu tive já no começo isso comigo, né? Eu achava ruim, cara. Rapaz, bem no comecinho, eu falava, mas o cara vai sair daqui, vai abrir a barbearia e vai levar meus clientes. Não é assim, cara. Não é. Não é. Eu fui entender que, assim, quando você constrói algo que é perfeito, algo sólido ali, nada vai tirar de você aquilo ali. Então, automaticamente, se o cliente sair, o barbeiro sair dali e o cliente for atrás do barbeiro, primeiro, o cliente, ele é dele mesmo. Ele vai onde que ele quiser. Eu não tenho como segurar o meu cliente. O cliente ele é dele mesmo. Se ele quiser atrás do barbeiro, ele vai. Se ele quiser ficar, ele fica. O dono que é dono de barbearia, você tem que entender isso aí já. Você tem um colaborador, e se ele sair da sua barbearia e montar dele, sinta-se gratificado porque ele saiu da sua empresa e montou a dele. Sinal que com você ele aprendeu bastante. Porque ninguém sai da barbearia sem aprender nada. Ninguém sai da barbearia, vou montar a minha. E não tem como. O cara saiu dali, alguma coisa ele pegou. Sim. Teve colaborador meu que saiu da barbearia, montou a barbearia dele. Cara, hoje eu vejo que os mesmos passos que eu segui, ele pegou, ele replicou tudo na barbearia dele. Ou seja, para mim é satisfatório. Por quê? Saber que a Lobão Barbearia serve de inspiração para outras barbearias, cara. Serve para os outros ali, é muito bom isso. Isso me trava? Não, acabamos de falar, conhecimento. Isso me dá mais energia. E não é errado isso, é maravilhoso. Então, é sobre isso, cara. Passar conhecimento. E que mensagem que você daria pro pessoal aí que gostou do seu método, que quer saber mais, como que te encontra e por onde que a pessoa pode estar entrando em contato com você aí? Pode mandar um direct lá no Instagram? Isso, pode mandar um direct no Instagram da gente, tá? Pode entrar em contato ali, tanto no Instagram da barbearia, tá? Como no meu particular. Pode entrar em contato com a gente lá, tá? A gente estamos lá para servir vocês. Nós temos o nosso método, né? Então, pode ficar à vontade que a gente vai lá solucionar todas as dúvidas de vocês que tiverem. O método PBS, ele veio para ajudar, de fato. E as pessoas que têm dificuldade com barbearia, até mesmo em outras coisas ali, porque eu já ajudei até pessoas que são fora da barbearia, cara. Você acredita nisso aí? Perguntaram por que as pessoas veem. Tem um rapaz, cara, que ele montou estética de carro. E ele aplica isso filme de carro, né? E aí ele começou a ver que as pessoas procuravam muito ele para aplicar em janela de casa, nos lugares ali e tal, porque falou, rapaz, eu falei, cara, por que você não dá uma diversificada nessa pegada aí? Muda, porque você tá só no carro. Tem carro toda hora? Eu faço um por dia, 2 ali no máximo ali, cara, mas aí às vezes fica um tempo vago, né? Porque eu não consigo pegar também tanto, porque às vezes eu vejo que se eu pegar 3 carros, eu vou atrasar e fica um tempo vago. Eu falei, cara, então faz o seguinte, diversifica, começa a agendar um horário, vê o tempo que você demora para poder aplicar isso, né? De cada carro mais ou menos ali, e vai pra cima. Cara, o cara começou a seguir. PBS, ué. Foi pra cima, cara. Hoje o cara tá pra cima e pra baixo, o cara instala Sulfilme nos melhores condomínios de Maringá aí, cara. Alphaville, perto de Guaraçu, Garden, cara, entre outros aí, cara, sabe? Ele tá indo pra cima. Então é sobre isso, é ensinar as pessoas, de fato, a criar um planejamento de sucesso. Bacana. E tem um treinamento aí, né, Douglas? Tem. Pra quem vai querer ir mais pra frente, né? Tem um treinamento, né, que a gente criamos aqui, do zero, do básico ao avançado. Você que precisa cortar o cabelo, que não sabe de nada, e quer criar uma carreira de sucesso, é isso que eu tenho para você, tá? Estamos aqui, a gente vamos fazer um lançamento, tá? É do básico ao avançado, onde você vai pegar do começo a cortar cabelo, a montar sua empresa, um local bom para você, direcionamento de colaboradores, tudo perfeitinho, desde o início da história da barbearia até você criar uma barbearia de sucesso, e isso a gente vai trazer para vocês. É isso aí. Pessoal, e tem aquela frase, né? Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, hoje, que nem a gente acabou de conversar aqui,
Tudo é uma estratégia, uma metodologia, é um planejamento. Então, hoje, se você quiser fazer uma coisa achando, você vai perder muito dinheiro e perder tempo. Então, é por isso que é importante hoje você seguir um mentor, alguém que já tem sucesso na área, para você seguir uma estratégia, um plano já, que já foi testado e comprovado. Então, por isso que é muito importante, né, Douglas? A pessoa seguir uma metodologia ali, né? Para ela não se sentir perdida e ela alcançar o resultado que ela deseja, né? Sim, procurar alguém que já tenha validação no mercado. Sim. Porque tem pessoas que às vezes pegam uma pessoa como referência, né? Fala, nossa, esse cara aqui e tal, mas às vezes não tem nada concreto ali, cara. A internet hoje é muito mentirosa, ainda mais hoje que tem a inteligência artificial. É tudo hoje ali que às vezes tem que tomar cuidado, entendeu? Então pega pessoas ali que mostrem ali o cotidiano diário, de fato, que você vê que ali que tem conteúdo ali, né? Sim. Que é algo ali mostrado ali na raça. Então eu dou essa dica para você. Procure pessoas que estão na raça, pessoas que estão mais tempo no mercado, né? Para que possa, de fato, mostrar uma qualificação boa para você. Porque hoje em dia, cara, tem uns gurus aí que Muito... vende aí tudo é preço de banana aí, né? Os caras botam o Sim. ChatGPT rapidão ali e vai E aqui, colocando ali, mas nunca nem fez, cara. Nunca nem tem a mão na massa. não Então tem é a diferente, prática, não né? A tem a vivência, prática, né? tá? Não tem a vivência. Então é diferente as coisas, viu? Muito diferente. Então toma cuidado aí, pessoal. Pra ajudar vocês aí, comece seguindo a gente, que aí vocês vão ver que todos os dias tem conteúdo diário lá que vai ajudar muito vocês aí. Pessoal, o QR Code tá aqui na tela. A gente vai deixar na descrição também. Segue o Douglas lá, que você vai ver que tem bastante conteúdo legal. E ele entrega bastante informação lá, hein? Que pode te ajudar aí. Você que tem barbearia aí, segue lá que você vai ver que você tem bastante conteúdo. Ô Douglas, então para nós quebrar um pouco o gelo assim, que você gosta? Qual é o seu hobby? Quando você não tá na barbearia, o que você faz para você relaxar ali? Cara, família. Família? É, eu fico com a família, tá? Domingo ali, de noite, eu tenho um Gustavinho, que é o meu recém-nascido agora, tá? Vai fazer um aninho agora, dia 1. Família, cara. Família é o meu combustível, tá? Minha esposa, eu gosto muito de estar perto dela, porque é uma pessoa que me transmite uma energia muito maravilhosa para mim. Meus filhos, cara. Maria Júlia, Carlos Eduardo, Helena, Gustavo. Minha mãe, meu pai, meu cunhado, minha irmã. A família em geral, cara. Eu gosto de família, cara. Eu me conectar com as pessoas no final de semana, para mim, é o meu combustível, cara. Tá? É o que te faz ali recuperar a energia. Isso. Eu gosto de academia também, fazer academia, mas como eu tô né, fraturado aqui, eu não posso mexer no momento. Mas eu gosto de ir pra academia, de manhã cedo e tal. Gosto de ler livro também, né? Gosto de ter um momento ali com meus livros ali. E gosto de estudar, cara. Né? Quando tem meu tempo ali, eu já estudo, analiso o que eu tenho que fazer, tudo certinho e tal. Mas vamos dizer assim, o meu maior hobby, assim, é minha família, cara. Eu amo estar com eles, cara, eu amo. E eu tá nessa fase que eu estou na minha vida, foi um dia que eu falei que recentemente a gente sofreu um acidente de carro, onde que eu vi ali que de fato ali, cara, a família é o nosso bem mais precioso, cara. Porque o bem material não é nada. O carro deu perca total, mas a minha família tá bem. Ontem minha sogra foi na minha casa e eu tava dando comida pro meu filho e ela falou assim: "Nossa, graças a Deus", tal. Aí eu falei: "A gente podíamos estar chorando nesse momento, mas graças a Deus, dia 18 agora vai fazer um mês do acidente e nós estamos dando risada. Todos os dias dando risada." Aí ela: "Por que dando risada?" Porque graças a Deus está todo mundo bem. Então é sobre isso, cara. Se tivesse acontecido algo pior, foi dia 18 do mês passado, 18/5. Nós estamos aqui Foi já no uma dia batida 14. que você teve? Isso, Foi? Capotamos o carro ali com a família e Nossa tal, Senhora. então deu um probleminha. Porém, minha família está inteira completa, cara. E é O isso que único vale. que teve um algo melhor, mais grave, assim, fui eu, cara. Minha esposa tá bem, meus filhos estão bem, sabe? Então, pra mim, a melhor coisa que existe no mundo, cara, é a família. Eu vou chegar lá agora, aí minha esposa vai estar lá, ela ficou toda feliz que eu vim aqui hoje, me desejou boa sorte, me dá um beijo, tomamos café de manhã cedo. Então é isso, cara, você entender que a família de fato é o bem mais precioso ali. E pra mim, meu hobby maior é isso, cara. Estar perto ali da minha família, minhas riquezas. A maior riqueza que tem, né? Não é Cara, só. é isso aí, cara. E o time que você torce? Você torce pra algum time específico? Rapaz do céu, eu sou palmeirense. Palmeirense? Aí, ó. Amanhã, Toca aí. Nós avante palestra amanhã, um pautônio, É cara. isso aí, o Johan é corintiano aí, ó. Ixi. Eu sou palmeirense, cara, sou palmeirense. Já fui corintiano, tá? Aí, Você já ó, foi a corintiano? polêmica aí, Olha. hein? Ó a polêmica aí, hein? Meu primeiro aniversário, de 1 aninho lá, 2 aninhos lá, é tudo bexiga do Corinthians, assim.
né? Mas por quê? Influência das pessoas, né? Vamos falar sobre influência, né? As pessoas ali, na época, meu pai, né? Minha vida, cara, foi bem complexa, assim, sabe? Várias coisas, assim, que me deram um direcionamento. E hoje eu sou o que eu sou, mas, graças a Deus, são as boas pessoas que entraram na minha vida, né? Meu pai de sangue, ele chama Jefferson, né? Não sei por onde anda, não tenho nem ideia sobre essa pessoa. Você conheceu ele? Cara, não. Não conheceu? Tem memória dele quando era pequenininho. Ah, sim. Correto? E ele e minha mãe separou e ele sumiu, cara. Sumiu na vida. Recentemente eu tive uma aparição aí, falaram pra mim que ele tinha virado barbeiro também. Não sei se é verdade, tentei procurar, não sei. Porém, ele era corintiano. Então ele botava ali Corinthians e tal. Porém, o meu pai verdadeiro, que é o meu pai de fato, meu pai, tá? Eu falo porque, assim, foi uma pessoa que me deu o ensinamento de tudo que eu tenho na minha vida hoje, de tudo que me transmitiu até hoje. A pessoa que eu chego, eu abraço, eu beijo, falo eu te amo. É difícil, às vezes, a pessoa... Tem muita gente que tem vergonha, né? De olhar o pai e falar assim, ô pai, eu te amo, dar um beijo no rosto, né? Dar um abraço, dar um beijo mesmo, assim, um abraço. Eu faço isso com ele, cara. Porque é uma pessoa que, de fato, ele me trouxe muita coisa boa na vida. Ele mostrou pra mim que pra você ser uma pessoa boa não precisa de muita coisa. Só precisa ser honesto, ser você mesmo, né? E o Joel, que é o meu pai, ele é palmeirense. E verde. Então, eu já peguei coisas boas desde daí, né? Então, eu já veio daí, né? Palmeirense ali e tal. Então, cara, é muito gratificante. E eu sou palmeirense, hein, cara? E você gosta de acompanhar futebol, assim, também? Gosto. Já acompanhei muito mais. Já Sim. fui já bem... Hoje eu não tô tanto mais acompanhando 100%. Por quê? Porque a barbearia ali, eu tenho muitas coisas para fazer e tal, mas eu acompanho. Eu sei jogadores ali, sei nome, sei de tudo, cara. Mas tipo assim, eu não sou mais antigamente. Antigamente, de fato, eu perdia muito tempo vendo notícia disso aí. Hoje não. Hoje o tempo que eu tenho, eu paro para muitas responsabilidades também, né, cara? 4 filhos, né? Ô Douglas, quero te agradecer mais uma vez aí por você ter separado esse tempinho e vindo aqui, pra gente conhecer um pouco mais sobre a sua história, né? Sobre gestão de barbearia. E você quer deixar uma mensagem aí pra quem tá te vendo hoje? Uma mensagem final aí? Cara, o que eu posso deixar pra você? Como mediante tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a mensagem que eu tenho que deixar pra vocês procure conhecimento de fato. Se você tem necessidade na sua vida de mudar aonde você está, cara, às vezes o mínimo que você fazer já é muito, cara. Então já comece você mesmo mudando o seu dia a dia, mudando ali a sua rotina, veja pequenos detalhes que fazem totalmente diferença, cara. Acorde um pouquinho mais cedo, leia um livro, isso é muito bom. Então, o que eu digo para você procure conhecimento, é algo que ninguém tira de você. Tá? Nesse mundo aqui a gente estamos de passagem, a gente estamos para passar aqui, mas o conhecimento, cara, vai contigo e ninguém te tira. E você replicar esse conhecimento, cara, do que você tem para as pessoas, te leva a um lugar maior, bem maior do que você está hoje. Tá? Então não fique com medo das pessoas acharem o que você pensa. Não, seja você, tá? Procure conhecimento e a gente também para ajudar você. Qualquer coisa que você precisar, nós aqui estamos aqui para ajudar, tá? Só seguir a gente no Instagram lá. Precisar de alguma coisa aí também, só chamar no direct lá que a gente está para ajudar vocês. Siga o seu caminho, que nós estamos seguindo nós. Vamos pra cima. É isso aí, pessoal. Segue o Douglas lá, ó, QR Code aqui, vai tá na descrição também. E comenta nesse vídeo aqui o que você achou, que insight que você pegou aqui com as dicas do Douglas. Coloca e comenta, compartilha com os amigos aí, seus amigos barbeiros. Mostra esse podcast aqui na sua barbearia, pra sua equipe. Você vai ver que é um conteúdo enriquecedor. Beleza? Tchau, tchau. Até mais, hein? Valeu, gente. Falou, tudo bom? Tchau.